Agora que a gente já aprendeu a fazer a parametrização do cálculo externo, quanto à correção monetária, base de cálculo de juros, juros de mora, imposto de renda, contribuições previdenciárias, tudo aquilo que a gente aprendeu, agora a gente precisa pegar as parcelas, os valores desse cálculo e lançar no PJ Calc. Então a gente vai começar a fazer isso, eu vou mostrar, continuar com aquele cálculo anterior, para a gente pegar cada uma das parcelas, verbas tributáveis e a gente lançar tudo no PJ Calc, tá certo? Então, aqui está o cálculo que a gente já tinha parametrizado. Os dados do processo vocês precisam preencher, nos dados, nome do reclamante, advogado, isso aqui, tudo precisa ser preenchido. Aqui está toda a parametrização, tá certo? Então, importante, a gente não consegue aqui fazer o cálculo do PJ Calc e alterar alguma verba. Então, vamos supor que nesse cálculo externo tem uma hora extra que foi calculada com adicional de 50% e eu quero alterar para 70%. Isso não consegue no cálculo externo, tá? Nesse modo de cálculo externo, a gente tem que ter como referência um cálculo que ele não é mais passível de modificação para a gente pegar os valores que tem nesse cálculo só para a gente fazer uma atualização, uma dedução. Então, apenas para isso. Então, reforçando, se você quiser fazer qualquer alteração nesse cálculo, me refiro a alteração da verba a gente não consegue. Então, eventualmente calculou umas férias errado, uma base de cálculo errada, a gente não vai conseguir. Claro, vamos supor que seja uma parcela de honorários periciais, a gente até consegue fazer isso, tá? Mas o cálculo em si, os créditos do reclamante, em sua essência, a gente não consegue, tá certo? Então, a gente parte sempre desse cálculo, que é um cálculo que, vamos dizer assim, é imutável. Esse cálculo não vai mais ser alterado, ele é definitivo, está homologado, e a gente só utiliza esse módulo de PJ Calc para uma atualização e uma dedução, tá certo? Então vamos lá. Então a gente já parametrizou com a tabela JT diária, juros pelo bruto, juros de mora de 1%, contribuições previdenciárias com base na súmula 368, 46 meses de verbas tributáveis, apurar imposto de renda, custos, aplicar o índice de correção. Então, feito tudo isso, que está tudo na aba de dados de cálculo externo, dados de processo e parâmetros, a gente agora vem para parcelas atualizáveis. Quero primeiro passar um pouco aqui cada uma das abas para vocês entenderem cada uma delas e depois a gente vai para o cálculo e a gente vai explicar na prática. Então, na primeira aba aqui a gente tem créditos do reclamante. Na segunda, descontos do crédito do reclamante, são as parcelas de deduções do crédito do reclamante. Outros débitos do reclamado e tem débitos do reclamante. Primeira coisa, qual a diferença de descontos do crédito reclamante e débitos do reclamante? Descontos do crédito reclamante, como o próprio nome diz, são parcelas que vão ser deduzidas do crédito dele, ou seja, são descontos, deduções desse crédito que a gente lançar aqui. Já débitos do reclamante são aquelas parcelas que, embora sejam débito, a gente não está calculando. Exemplo, honorários sucumbenciais devidos para o advogado da empresa que está sob condição suspensiva. Então, esse valor, embora seja um débito do reclamante, a gente não vai deduzir do crédito dele, tá certo? No dia a dia, basicamente, a gente utiliza apenas essas três abas, tá certo? Mas, claro, se eu tiver com algum cálculo que a gente apurou, esse cálculo externo foi apurado honorários sucumbenciais, que está sob condição suspensiva de exigibilidade, a gente vai ter que lançar ele na parte de débitos do reclamante, tá certo? É bom a gente saber, a gente vai explicar ela aqui, mas o principal que a gente precisa entender de uma forma mais aprofundada é essa parte inicial e a parte de descontos e também essa daqui. Certo? Então vamos para cada uma delas. Crédito reclamante. Veja o que a gente tem aqui. A gente vai ter que separar o crédito em verbas tributáveis e verbas não tributáveis. E quando a gente separar entre elas, vai ter que separar valor da parcela e valor dos juros. Veja que é semelhante aqui. Tá certo? Eu vou explicar isso no cálculo na prática. FGTS, mesma coisa. Valor da parcela e valor dos juros. Multa, mesma coisa. Parcela e juros. Porque em todos aqui a gente visualiza para que eu preciso separar o valor da parcela e o valor dos juros. Por quê? Sobre a parcela principal vai incidir correção monetária e juros novamente. E sobre o valor dos juros não podem incidir juros, tá certo? Então, eu tenho uma parcela de principal e uma parcela de juros. Sobre esse principal incide juros, mas sobre juros não incide juros novamente, porque senão seria juros sobre juros e isso não é permitido. Quando eu estiver fazendo na prática, eu vou mostrar para vocês essa diferença, tá certo? Do que isso implica. Então, por isso que a gente precisa separar, é extremamente importante isso, tá certo? Se a gente não fizer, é certo o erro, tá? Não tem o que se discutir, vai acontecer um erro.
A gente aqui também pode lançar multas e indenizações devidas ao reclamante. E essa parte daqui de multas e indenizações devidas ao reclamante seria uma multa protelatória devida pela reclamada. Então, a gente lançaria aqui alguma multa por descumprimento de obrigação de fazer, que seriam multas mais processuais. Então, multa convencional coloca aqui? Regra geral, não. A gente coloca aqui verbas tributáveis ou não tributáveis. Essas multas aqui geralmente são multas processuais, tá certo? Aquelas multas que ocorrem durante o processo, porque sobre elas aqui a gente vai diferenciar elas, porque geralmente sobre essas parcelas aqui a gente não aplica juros. Se a gente considera ela como tributável ou não tributável aqui, ela vai sobre ela obrigatoriamente vai incidir juros e geralmente uma multa processual não incide juros, tá certo? Então por isso é importante separar. Multas e indenizações devidas ao reclamado, geralmente a gente coloca aqui, eventualmente alguma multa devida pelo reclamado, pode ser uma multa protelatória, uma multa processual, por litigância de má-fé, pode ser aplicada ao reclamante, mas geralmente aqui a gente vai utilizar aquela parte de previdência privada, que a gente utiliza em cálculo externo, tá certo? Seria isso. Então, basicamente, o crédito reclamante, você vai preencher isso. A gente vai fazer na prática e vai demonstrar cada um deles, tá bom? Principalmente essa parte inicial aqui, que é um pouco mais extensa, a gente tem que entender bem isso daqui. Depois, descontos do reclamante. Então, a parte de contribuição previdenciária, veja que aqui vai abrir a opção de corrigir desconto ou não. Os últimos cálculos a gente não tem feito essa correção, tá certo? Lá no PJ Calc, mas a gente vai ter que avaliar se no cálculo de referência, então veja que eu sempre estou fazendo referência para esse cálculo que já existe. A gente tem que avaliar se teve correção ou não, tá bom? Previdência privada, se a gente utilizou o módulo de previdência privada do PJ Calc, talvez a gente dê para utilizar aqui, tá certo? Ou talvez, a depender dos critérios de correção monetária e juros, a gente consiga aqui fazer essa dedução aqui e não aqui, tá certo? Aí vai depender do caso. E, claro, tem possibilidade, tem algumas hipóteses que, eu posso tanto deduzir aqui, quanto eu posso deduzir aqui, tá certo? No caso de previdência privada, pontualmente, talvez aqui nem, na verdade, aqui nem poderia, porque previdência privada é um crédito que vai para terceiros, ou seja, um fundo de previdência não seria devida para o reclamado. Então, a correção aqui, então, previdência privada a gente não poderia cadastrar aqui, tá certo? Teria que ser na parte de previdência privada ou multas e indenizações devidas a terceiros. Então, vamos supor que eu tenho um processo reclamante em Caixa Econômica e ele deve para a FUNCEF uma contribuição previdência privada. Ou a gente lança nessa opção, ou a gente lançaria aqui, colocaria o credor aqui e FUNCEF, tá certo? A gente vai avaliar caso a caso, a depender aqui, pode ser que a gente consiga fazer nesse formato aqui, tá certo? Depende, veja que quando eu lanço previdência privada aqui, não abre a opção de juros, já quando eu coloco aqui vai ter a opção de aplicar juros, a gente vai ter que avaliar caso a caso, e a depender vai ter opções que eu tanto faz, eu lançar aqui ou lançar aqui, tá certo? Não existe, aqui nesse caso pontual, não existe você vai ter que lançar obrigatoriamente em algum local, tá bom? Pensão alimentícia, você escolhe a alíquota, você vai marcar se vai incidir sobre juros ou não, vai colocar o percentual que vai incidir, vamos supor, eu quero que incida a alíquota da previdência de pensão é 10%, e vai incidir sobre metade dos créditos tributáveis, então 50%, entendeu? Isso aqui pouco a gente vai utilizar, tá certo? Basicamente, se eventualmente a gente for utilizar, a gente vai incidir sobre 100% aqui, tá bom? E talvez aqui juros, entendeu? Mas isso aqui geralmente pouco vai ser utilizado, porque a gente são raros os casos que a gente pega um cálculo externo e vai ter pensão. Mas é bom a gente saber que existe, que quando precisar a gente precisa saber fazer. Aqui eu já expliquei, multa de indenização devida a terceiros, então eventualmente uma previdência privada que foi calculado lá sem ser pelo PJCal, que tá certo? Que geralmente esses cálculos, quando a gente estiver fazendo aqui, ou vai ser de algum cálculo feito em Excel, ou talvez um cálculo da gente antigo, que fez em sistemas diferentes, em Excel mesmo, ou talvez algum cálculo feito no PJ Calc, que a gente não precisa, que o cálculo já está homologado e a gente quer trazer internamente aqui para o PJ Calc, fazer alguma atualização da dedução, e não existe esse cálculo originário. Eventualmente, a vara manda um cálculo de algum perito, que foi feito no PJ Calc, um cálculo bastante extenso, basicamente para atualizar. Eu estou até com uma situação dessa. O que é que eu vou fazer? Eu não vou refazer o cálculo para poder bater. Eu pego e utilizo o módulo de cálculo externo. Honorários devido para reclamante, geralmente aqui vai ser o contratual. Sucumbencial aqui apenas se ele for deduzido o crédito dele, porque se não for deduzido é dessa parte. Custas de conhecimento devidas pelo reclamante. Então, se a gente estiver calculando custas, ou eu boto o valor informado e já lanço o valor do principal e dos juros,
ou já lanço aqui o calculado que ele puxa 2%, tá certo? Então veja que quando eu abro as opções vai ter algumas possibilidades. No caso de honorários, vou indicar o credor, a descrição, se vai ser o credor é uma pessoa física, jurídica, é uma obra, tá? Esse sei aqui, pouco para a gente não utiliza, mas é caso de obra, de construtora, esses casos. Para o imposto de renda, vai incidir sobre juros ou não, vai incidir imposto de renda, isso aqui pouco a gente utiliza, tá certo? Porque isso daqui geralmente é feito o cálculo na liberação. O valor informado vai ser calculado para quem já utiliza o PJ Cálculo, isso aqui está bastante familiarizado já com isso, tá bom? E por último, aqui vamos dizer por último, porque isso aqui pouco vai se utilizar, vai ser os débitos do reclamado. Aqui a gente vai ter que entender um pouco aqui essa parte de contribuições do segurado. Lembra lá quando eu falei que a gente marcando a opção de regime de competência a partir de 2009, que é pela súmula 368, a gente vai ter que separar o que é contribuição até fevereiro de 2009 e a partir de março. Tanto o valor da parcela quanto o valor dos juros, tá certo? Mesma coisa para isso daqui é a parte do reclamante e aqui a parte do reclamado. Tá vendo? A gente precisa separar isso daqui. Nem sempre vai aparecer essas 4 opções. Quando é que não apareceria? Vamos supor que a gente está com um caso onde é só correção. A gente não vai aplicar aquele regime de competência a partir de março de 2009, que é a súmula 368. Tá certo? Vamos supor que seria só correção. O que vai acontecer? Eu fazendo isso, na hora quando eu vir para outros débitos, veja que ele só aparece o valor da parcela e dos juros, porque eu não preciso diferenciar, porque é tudo pelo regime de caixa, tá certo? Veja que ele já não aparece multa, por quê? Porque nesse caso aqui não seria devido multa, tá certo? Tem um detalhe aqui na contribuição previdenciária de juros de multa, tá certo? Eu vou explicar quando a gente vai fazendo puxando os dados desse cálculo externo. Então, contribuição social sobre valores pagos, isso aqui pouco a gente vai utilizar. Aí veja que ele já vem da mesma forma que ele vem aqui sobre o devido à parte do reclamante, tem a parte da patronal, tem multa sobre a patronal, isso aqui é sobre os devidos, sobre os pagos, isso aqui raramente a gente utiliza, eu acho que até hoje eu utilizei só uma vez isso daqui. Juros sobre previdência privada, se tiver eventualmente juros sobre previdência privada, aqui importante, veja que os juros não aparecem na opção do reclamante. Por quê? Porque os juros, os encargos de previdência privada, regra geral, ele é devido pelo reclamado, tá bom? Então, juros, se vai aplicar juros sobre juros, tá certo aqui? Aqui seria uma questão pouco provável a gente utilizar isso aqui, tá bom? Multa e indenização devida por terceiro. Então, se a gente quiser colocar uma previdência privada aqui, o credor, a FUNCEF, a gente poderia colocar aqui semelhante àquela lá que a gente fez de multa aqui, tá certo? A multa devida pelo reclamante seria uma indenização, a multa, tá certo? Que é tudo aquilo que a gente não consegue cadastrar diretamente no PJ Calc, em verbas a gente cadastra como multa. E isso daqui, multa, é muito importante porque veja que quando a gente está fazendo o cálculo, existe um credor e um devedor, reclamante e reclamado. Mas quando eu envolvo uma terceira pessoa, seja o reclamante devendo para ela, seja a reclamada devendo para ela, a gente coloca nessa parte de multas, porque tem a opção de ser para terceiro. E geralmente isso acontece em previdência privada. Veja que tem honorários devidos pelo reclamado, isso aqui a gente vai utilizar bastante, que é honorários sucumbenciais. A gente vai utilizar nessa parte, tá certo? Tem a opção aqui ser informado, o valor, calculado. A depender do caso, se já houver pagamento, talvez a gente utilize o informado. Isso aqui dá uma diferença, tá certo? Porque quando eu coloco o informado, toda a atualização que eu tenho posterior não vai alterar o cálculo. Isso aqui é um detalhe que eu vou explicar para vocês quando estiver fazendo, tá certo? Contribuição social sobre 10%, 0,5%, isso aqui a gente não utiliza. Isso aqui eu nunca fiz um cálculo, preciso fazer essa apuração. Custo de conhecimento devido pelo reclamado, mesma lógica, você pode fazer informado ou calculado, tá certo? 2%. Custo de liquidação, informado ou calculado, se for a custa de liquidação que ela é 0,5%, limitada a 600 e poucos reais. E custo de execução, valor da parcela e valor dos juros. Veja que cada campo você tem um formato diferente de preencher, tá certo? E por fim, débito do reclamante, ou seja, alguma multa e indenização devida a terceiros, que é semelhante a essa parte daqui. Qual a diferença dela? Essa daqui a gente vai deduzir do crédito dele, esse aqui não vai deduzir, vai ficar lá mostrando a parte. Honorários, mesma coisa, exatamente esse honorário daqui é exatamente igual a esse daqui. Mesma coisa, custas. São todos exatamente iguais, tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo? Todos são exatamente iguais, ele não está dando essa permissão aqui, porque ele está dizendo, ó, as custas já foram configuradas lá, então, para não colocar duas vezes, então, se desmarcar aqui, ele permite que você cadastre aqui, tá certo? Então, são essas opções. Em resumo aqui, o que a gente vai ter que detalhar um pouco mais para compreender, o que torna um pouco mais difícil, vamos dizer assim, mas não o processo de inserção, é de você entender o cálculo originário para poder lançar.
é a parte de verbas tributáveis, certo? Essa parte daqui a gente precisa entender bem, essas 4 itens aqui, tributáveis e não tributáveis, e a parte de descontos da contribuição previdenciária, essa parte daqui, outros débitos reclamados, que é a parte de contribuições previdenciárias, não é exatamente essa, tá certo? Essa aqui é tranquilo, mas quando tiver aquele de antes de fevereiro de 2009 e a partir de março de 2009, a gente precisa entender. Eu trouxe um caso onde a gente vai fazer cada um desses, tá? Então, o caso que a gente vai fazer é esse daqui, tá certo? Onde a gente vai trazer, veja que a gente tem todo o valor da condenação aqui, a gente tem percentual de parcelas tributáveis, a gente vai precisar dessa informação. Veja que a gente tem multa protelatória, aquilo que eu falei, ó, multa protelatória, que é uma multa durante o decorrer do processo, não está incidindo os juros, então a gente precisa separar. A gente tem o FGTS aqui, ó, que a gente já lançou lá, que vai ser pago ao reclamante, tá certo? Tem uma dedução de contribuição social, porém a gente tem a contribuição social, tanto a parte do reclamante quanto a parte patronal, e tem a parte de custos. Na parte de contribuição social aqui a gente vai ter que diferenciar bem tanto a parte que está sendo descontada do reclamante. Veja que nesse caso aqui, aquilo que eu falei para vocês, se de correção ou não, veja que tem correção monetária aqui. Depois a gente tem a parte do reclamante, que é descontado, que tem a parte de desconto do reclamante, porém tem a parte do reclamado, que é o que é pago. Vamos ver, a parte do reclamante que é pago pelo reclamado. E essa parte sofre juros de mora, o valor é um pouco diferente. Tem a contribuição social da empresa, que é o 20%, e tem o 1%. Então, a gente vai ter que entender essa parte daqui de contribuição previdenciária, tanto essa parte quanto essa daqui, para a gente entender o que é tributável e o que não é tributável. Mas eu vou explicar isso tudo detalhadamente, pegando cada um desses valores e lançando. Depois, quando a gente lançar, a gente vai... tudo a gente vai considerar para 31 de março para os valores baterem. Ele ficar exatamente igual. Quando ele ficar exatamente igual, a gente vai ver que o cálculo vai ficar exatamente igual a esse em termos de valores. A gente não vai ter esse detalhamento. A gente basicamente vai se limitar a esse resumo a cada uma dessas parcelas. Mas é isso. Na próxima aula eu vou explicar esse caso na prática para vocês, para mostrar como a gente pega cada uma dessas parcelas para a gente lançar lá dentro do PJ Calc.